Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de domingo, primeiro dia da semana, domingão, dia 13 de junho de 2021. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações. Caso você sinta no seu coração, caso você queira também, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que necessitam também ouvir a palavra de Deus. E deixe também o seu like no vídeo, tá bom, gente? Não custa nada e vocês ajudam aí, tá? Para o crescimento do canal. E que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração enquanto eu orava, pedindo uma direção para Deus nessa manhã, se encontra no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso 17, 18 e 19. Esse texto bem conhecido como a oração de Abacuque. Então, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso 17, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ou nas alturas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Para ser bem breve, Abacuque aqui ele estava preocupado por conta, primeiramente, do sistema que estava regendo, de governo que estava regendo a nação de Judá, do povo judeu aqui nessa feita. A justiça que não era feita, o direito do órfão que não era, o direito do órfão, da viúva, que não era dado, ou seja, a lei afrouxada, a justiça não fluía naturalmente, o sistema estava corrompido, só para resumir. O sistema estava corrompido. E Deus então, agora Deus está permitindo com que o exército inimigo, que naquele momento ali, Babilônia, que estava como a maior potência da época, um império que estava em ascensão, vindo e destruindo reis, e agora a Babilônia se caminha, a nação de Babilônia se caminha sentido Jerusalém, sentido Judá. E Abacuque aqui, ele vai orar a Deus, tipo, primeiro para poder dizer que o sistema em si, ali naquela nação, está corrompido. Depois Abacuque, ele começa a lamentar, dizendo que porventura Deus deixaria um povo ímpio exercer juízo contra o povo de Deus. Será que Deus permitiria que um povo inimigo pudesse ali disciplinar, na verdade, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, que era aqui o povo judeu na época? Então ele começa a fazer a sua queixa para Deus, ele começa a orar e fazer a sua queixa para Deus no capítulo de número 1. Aí no capítulo de número 2, logo no começo, ele já fala: pôr-me-ei numa torre de vigia e vou esperar para ver qual resposta Deus vai dar à minha queixa. E aí então Deus ele vem na história e responde o profeta Abacuque. Ele responde que Deus ele mostra para o profeta Abacuque que ele está no controle de tudo. Que é necessário o povo judeu ser punido por conta das suas transgressões.
Porém, o exército de Babilônia, eles também não iam permanecer, não iam prevalecer, embora naquele momento seria um instrumento nas mãos de Deus para poder disciplinar o seu povo, mas posteriormente, por conta da arrogância e do jeito deles, eles não iriam permanecer. Deus iria trazer juízo sobre eles também. Eles também, no momento oportuno, no tempo de Deus, seriam destronados. Então Deus começa a falar ali com Abacuque e relatar que quem está no controle da história, quem rege todas as coisas, quem manda e desmanda em todas as coisas, é Deus. E quando Abacuque então ouve Deus falando tudo isso, ele se alegra. Ele fica motivado para poder, com os seus instrumentos ali naquele momento, fazer uma oração a Deus. É essa oração que eu acabei de ler aqui. Só que eu li a partir do versículo 17, e ela começa no capítulo de número 3. Então Abacuque faz uma oração a Deus, louvando e engrandecendo a Deus, entendendo que, embora a nação ali já estava decretado que eles iriam enfrentar um juízo por conta da sua desobediência, que no final Deus reverteria a situação e que o nome de Deus seria glorificado. Então Abacuque agora faz uma oração para Deus, e aqui no versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ou nas alturas. Ele está dizendo aqui, ó, ainda que Babilônia devaste aqui Judá, devaste Jerusalém, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu vou me alegrar em Deus. Ainda que Jerusalém aqui se vire em ruínas, e que seja acabado com tudo, que o exército inimigo acabe com tudo. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor. No versículo 18 ele fala: o Senhor é a Deus da minha, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É que ele está dizendo. Aqui quando ele fala que Deus faz dos pés dele como a corça, ele está querendo dizer, ainda que tudo se acabe, ainda que o inimigo promova uma devastação geral aqui na nação, Deus, ele continua me dando firmeza nos meus pés e nos meus passos. É o que ele fala aqui através desse versículo. Ainda que eles devastem com tudo, Deus, ele dá segurança no meu caminhar e firmeza nos meus passos. Porque é assim que acontece com a corça. A corça, ela anda em terrenos íngremes, em montanhas elevadas ali, cheio de pedras, e ela, quando ela está correndo ali, elas correm, um exemplo, de baixo para cima, pedras, e o caminho tortuoso, pedras daqui, pedras dali, mas a corça, ela sai, quando ela sai disparada, ela não perde o ritmo dela por conta dos terrenos íngremes, por conta das elevações, das pedras ali, de tudo, daquelas montanhas cheias de pedra, não. Elas não perdem os passos dela por conta daquilo. Elas têm firmeza nos passos, então elas saem na disparada, e do jeito que elas começam embaixo, elas chegam em cima. Por meio daquele terreno que é dificultoso, que é tortuoso, que dificulta o caminhar. Mas as corças não, as corças elas saem disparadas para cima, e do jeito que elas começam embaixo, elas chegam lá no topo da montanha. Porque elas têm firmeza nos pés, nos passos, e correm ali com firmezas, e vão subindo aquelas pedras, vão passando pelas dificuldades, mas vão rapidinho, não perde o ritmo. E é isso que Abacuque estava falando, que Deus proporcionaria para ele aqui. Que independente que ficasse o caos fosse gerado ali em Judá, ele estaria firme em Deus, se alegrando em Deus, porque ele entendia que Deus estava no controle de tudo. E ainda que Deus estava permitindo o caos, ele se alegrava em Deus, porque ele sabe que é Deus que regia a vida dele, e que Deus está no controle de tudo.
E que Deus, ainda que o exército inimigo invadisse ali e tudo fosse devastado, Deus continuaria dando firmeza para os passos dele. Deus continuaria dando segurança para ele. E o nome de Deus na vida dele continuaria sendo glorificado. Então que nessa manhã você e eu possamos se alegrar em Deus também, independente da circunstância que você esteja enfrentando nesse momento. Que você possa achar uma força, tirar a força, uma força interior agora neste momento, para você poder adorar a Deus e glorificar a Deus por quem Ele é. Independente da porta estar fechada para você nesse momento. Independente de uma necessidade não suprida que você esteja precisando nesse momento. Independente de qual for a circunstância difícil que você está vivenciando nesse momento, arranque força de dentro do teu interior para adorar a Deus. Nós precisamos se alegrar em Deus, e isso é independente de qualquer circunstância. Abacuque, ele falou, é inevitável, o juízo vai vir aqui para a nação, vai ser tudo devastado. Todavia eu me alegro em Deus. Poxa, vamos ter que passar por isso? Eu me alegro em Deus. Quem dá firmeza para mim é Deus. Quem dá segurança para os meus passos aqui é Deus. Quem me faz andar nas alturas é Deus. Quem me protege, que me guarda é Deus. Ele falou, então, independente dos momentos ruins, eu quero me alegrar em Deus. E que nessa manhã você e eu, independente dos momentos que você esteja vivendo, se é momentos bons, glórias a Deus por isso. Mas se é momentos ruins, procure se alegrar em Deus. Deus, ele está acima de coisas na sua e na minha vida. Deus está acima de uma promessa que ele fez que ainda não cumpriu na sua vida. Deus está acima da sua família, que de repente precisa de uma restauração e que ainda não está restaurada. Deus, ele está acima dessa porta de emprego que você tanto necessita, porque você está passando em dificuldades e ela ainda não se abriu. Deus está acima do seu matrimônio, que precisa ali de uma restauração. Precisa que Deus entre com uma providência para se fazer tudo novo. Renovar os sentimentos, para que vocês possam viver uma vida conjugal abençoada. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima dessa causa que você precise, por mais grave que seja, que ele entre com uma providência. Ele está acima de tudo isso. E entenda, ele sabe o que faz. Ele estava permitindo na época o exército inimigo vir para destronar Judá, porque o povo estava em desobediência a ele. Então foi o meio que Deus estabeleceu para poder agir e trazer de volta a nação diante da sua santa e poderosa presença. E ia ser por meio do cativeiro que Deus ia tratar com elas, com a nação. Então entenda, Deus, ele sabe o que fazer ao seu e ao meu favor. Todavia, como eu disse aqui, Deus está acima de coisas. Então, independente que aquilo que você tanto almeja ainda não aconteceu, tua alegria tem que estar em Deus plenamente. Você tem que se sentir realizado, meu irmão e minha irmã, em Deus. Você entende? A sua realização precisa ser em Deus. Porque se sua realização está em Deus, se a sua alegria está diretamente ligada a Deus primeiramente, então você não vai se frustrar, você não vai viver uma vida de frustração por conta de promessas ou de portas ou de algo que ainda não aconteceu e que você tanto necessita. Porque você vai entender que ainda que não tenha acontecido ainda aquilo que você tanto espera, Deus está no controle de tudo. Você sabe, você vai ter a convicção que Deus está no controle de tudo e que no momento oportuno ele vai se levantar para poder agir ao seu favor e o nome dele vai ser glorificado. Mas que nesse meio tempo, enquanto as coisas ainda não acontecem como você espera, enquanto os desejos do seu coração ainda não são cumpridos, você vai entender que quem está dando firmeza aos seus passos e segurança aos seus passos nessa caminhada tua é Deus. E isso é motivo de alegria. E aí você vai passando pela prova dando glória a Deus, entendendo que o controle é dele, que está tudo no tempo dele, e que no momento oportuno, quando Deus achar que é a hora certa, ele vai se levantar e vai agir ao seu favor, vai abrir a porta que você tanto precisa, vai mudar o teu cativeiro, vai mudar a tua história, vai mudar o cenário qual você está aí vivendo, e o nome dele vai ser glorificado. Então que nessa manhã você e eu possamos fazer igual a Abacuque.
Entender que Deus está no controle e que ainda que o mal nos alcance, Deus continua no controle e nada acontece sem a sua permissão. E uma vez nós entendendo isso, que nós possamos então nessa manhã de domingo dar glórias ao nome santo do Senhor, sabendo que até aqui Ele tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, cuidado de tudo aquilo que engloba a nossa vida, e Ele vai continuar cuidando para a glória do seu santo nome. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu entro diante da tua santa e poderosa presença nesta hora, Pai, e quero orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós, nesses momentos de dificuldades, de prova, de lutas, de contratempos, de portas fechadas, meu Pai, de espantos que muitas vezes os inimigos, meu Pai, nos traz, que nós possamos ter a visão que Abacuque teve, meu Pai, de Ti. Que nós possamos ter, meu Pai, essa voluntariedade que Abacuque teve para poder, Senhor, entender que o Senhor estava no controle de tudo. E que por conta disso, meu Pai, ele tinha razão e motivo de sobra para poder glorificar o teu santo nome, te adorar na beleza da tua santidade, que ainda que o mal sobreviesse sobre aquela nação, o Senhor estava no controle de tudo e é o Senhor quem estava dando firmeza e segurança aos passos de Abacuque, Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por permanecer conosco até neste exato momento. Muito obrigado, Senhor, por nos ajudar, Senhor, por fortalecer os nossos passos, as nossas estruturas, para que nós possamos seguir adiante, meu Pai, crendo, Senhor, no milagre, crendo na resposta, crendo que no momento oportuno o Senhor vai mudar o nosso cativeiro, reverter a nossa situação, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida, na nossa casa, na nossa parentela, na nossa família, meu Deus, para a glória e para a honra do teu santo nome. Senhor, dê paz a esses corações nessa hora, remova a angústia, remova a tristeza, remova todo o peso espiritual, Senhor, e dá-nos a sua paz, Senhor, dai-nos alegria no teu Espírito Santo, dai-nos refrigério, Senhor, nesta hora, vigor, Pai, para que nós possamos continuar caminhando, sentindo tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a vida de cada um de nós. Pai Santo, amado e querido, eu te peço, toma cada uma dessas vidas aqui em tuas mãos, tome cada uma dessas famílias aqui em tuas mãos, dê livramentos, Pai, abre portas, Senhor, movimente as águas ao favor do teu filho e da tua filha que aqui está, Senhor, e permaneça, Pai, conosco no decorrer deste dia, Pai, assim eu oro nesta hora, crendo no milagre, crendo na resposta, crendo que o Senhor está conosco, meu Deus, e já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus, amém, louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, amanhã, querendo Deus, se Deus assim permitir, estarei aqui com mais um vídeo da parte de Deus, para a sua e para a minha vida. Tá bom? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.